Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de um tema que está presente na vida política brasileira, que está presente entre os brasileiros cada vez mais, né? E que é a influência evangélica na política brasileira. A separação entre o Estado e a religião, isso está sendo confundido hoje em dia. Quais são os aportes que os evangélicos estão levando para o cenário da política brasileira? Que projetos de lei eles defendem? Qual é a influência que eles têm em termos de poder? Os evangélicos vão crescendo cada vez mais em termos percentuais na população brasileira, e nós estamos vendo o impacto dessas mudanças na defesa de valores, na defesa de tradições, né? E na criação mesmo até de partidos políticos pelos evangélicos. E que para onde eles querem ir? Tem projeto de poder os evangélicos? Essas questões nós vamos tratar com Vinícius do Vale, que eu vou apresentar para vocês agora. O Vinícius é teólogo. Ele é doutor em ciência política pela Universidade de São Paulo, é membro do grupo de pesquisa Pensamento e Política Brasileira da USP, professor doutor da Faculdade Santa Marcelina, tem experiência e interesse em áreas de comportamento político e eleitoral, voto religioso, cultura política, pentecostalismo, entre outros temas. É diretor do Observatório Evangélico, e realiza pesquisa no campo, no tema dos evangélicos há mais de 10 anos. É autor, entre outros trabalhos, do título Entre a Religião e o Lulismo, publicado pela editora Recriar em 2019. Vinícius, muito obrigado por ter aceito o convite. É um prazer ter você aqui com a gente. Acho que vai ser muito importante para esclarecer aqueles que nos assistem sobre essa questão dos evangélicos e o poder. Talvez a gente possa até começar com essa questão mesmo, né? Quer dizer, você está percebendo que nas estatísticas os evangélicos vão ganhando cada vez mais espaço na sociedade brasileira. Eles não eram tão volumosos como são agora, nem tantas igrejas como nós temos agora, né? E nós estamos vendo que existe um partido que foi constituído para defender os valores evangélicos, né? Nós temos parlamentares, nós temos bancada evangélica. Eu queria perguntar para você, os evangélicos têm um projeto de poder? Bom dia, Silvio, um prazer estar aqui com você, um prazer estar aqui discutindo com o pessoal da Le Monde Diplomatique Brasil. Eu que agradeço o convite, viu? E respondendo à sua questão, eu acho que sim, nós vemos que existe um grupo de evangélicos no Brasil que tem um projeto de poder, e isso tem ficado cada vez mais nítido nos últimos anos. É claro que quando a gente está falando desse projeto de poder e desses evangélicos que estão defendendo essa posição, a gente não está falando, né, dos milhões de brasileiros que são evangélicos, mas de uma fração da liderança evangélica brasileira que tem esse projeto. E qual que é o conteúdo desse projeto político? Eu acho que dá para a gente falar, né? De forma muito, muito resumida, instalar uma nação evangélica no Brasil, um poder político evangélico, tomar as instituições republicanas e levá-las na direção de um poder político religioso. Ou seja, a gente está falando em um problema para a democracia e para o Estado laico brasileiro. Pois é, nesse caso, Vinícius, você está colocando a questão que os próprios evangélicos estão colocando no Congresso, né?
a minha Constituição é a Bíblia, não é a Constituição brasileira. Quer dizer, nós já tínhamos separado o Estado das religiões há bastante tempo já, né? Quer dizer, como é que estão se juntando de novo essas coisas? Exatamente, né, Silvio? Se a gente for ver, né, essa separação do Estado e da religião, ela tem na sua origem, né, um papel muito importante das igrejas protestantes, né? É, foi com o movimento protestante que essa separação passou a ser uma reivindicação e virou, né, no decorrer do tempo, né, um critério inclusive, para se estabelecer uma sociedade e um Estado democrático. Né? E hoje a gente vê que justamente são igrejas que descendem dessa reforma protestante que estão caminhando no sentido oposto, querendo, de novo, né, unir religião e política, religião e Estado, vincular o pensamento religioso, as lideranças religiosas, a ideologia religiosa a um Estado, né? E realmente, como você falou, a gente tem lideranças políticas e religiosas que falam isso abertamente. E isso, como eu estava falando na resposta anterior, é um problema democrático que nós estamos vivenciando no Brasil atualmente. E nós temos que ver como que a sociedade consegue responder a isso, e eu acho que essa resposta passa por um convencimento de que, no final das contas, a liberdade religiosa é um bem muito importante, né? E que devemos ter um esforço da sociedade para que esse bem seja, enfim, mantido, né? Essa característica seja aprimorada na sociedade brasileira e não que siga o caminho oposto de uma maior imbricação dessa relação entre religião e Estado. Ô Vinícius, vamos esclarecer uma coisa. Por que não é bom para a democracia você ter uma religião procurando controlar o Estado, hein? Porque quem não segue essa religião está automaticamente sendo submisso, né, a essa visão de mundo, né? É verdade o que muitos líderes religiosos falam de que o Brasil é um país majoritariamente cristão. Isso é verdade. Quando a gente vai olhar as estatísticas, a gente tem a soma de católicos e evangélicos conquistando uma porcentagem imensa, quase 90% da população brasileira, né? Mas a gente precisa ver que existe uma minoria de pessoas que não são religiosas, que professam outro tipo de fé, né? E quando você vincula uma religião ao Estado, né, você sempre fica com um problema que é qual das igrejas, qual das religiões que vai fazer enfim, esse domínio, né? E o Brasil está se tornando um país com um pluralismo religioso cada vez maior, por causa dos evangélicos, né? São muitas denominações evangélicas, milhares delas, né? E certamente quando a gente acende uma ao poder, a gente está subjugando todo um conjunto de outras igrejas, de outros fiéis que não, enfim, professam essa fé. Esse é um primeiro problema, né? E a gente podia avançar, né, em elencar outros problemas no sentido de que a nossa Constituição ela coloca uma série de direitos, né, que em algumas visões religiosas, né, são direitos que estão suprimidos, né? Estamos falando sobre população LGBT, estamos falando sobre costumes e papéis de gênero, né? E quando a gente coloca uma visão religiosa e ainda interpretada da forma que muitos religiosos brasileiros interpretam, a gente tem uma supressão de direitos fundamentais. Então a gente tem, na prática, né, um retrocesso de séculos na sociedade brasileira.
Eu fico lembrando, quando você fala nisso, nos ataques aos terreiros de candomblé, feitos por evangélicos, né? Em intolerâncias com relação à comunidade LGBT, enfim. Mas eu acho que não seria justo a gente botar todos os evangélicos na mesma categoria, na mesma classificação, porque nós temos aquele grupo de evangélicos em defesa do direito do Estado de Direito, né? Que é liderado pelo pastor Ariovaldo Ramos, por outros que são bastante conhecidos, que são progressistas, e nós temos um Malafaia, né? Que também organizou o ato do bolsonarismo na Avenida Paulista, no 25 de fevereiro, né? Quer dizer, eu acho que você precisava nos ajudar a separar o joio do trigo aí, vamos dizer. Como é que você olha essa multiplicidade de igrejas evangélicas? Qualquer um pode criar uma igreja no garagem da sua casa, né? Quer dizer, então, Exatamente. como é que você identifica as diferenças dentro dos evangélicos? Silvio, como você bem colocou, os evangélicos são um grupo plural, heterogêneo e com muitas visões teológicas, com muitas dinâmicas de culto, perfis socioeconômicos distintos dentro de cada denominação, e também distintas ideologias políticas, né, e afinidades políticas, né. Quando a gente coloca todos os evangélicos como bolsonaristas ou conservadores ou de direita, né, a gente está fazendo uma simplificação, porque o universo evangélico é muito mais complexo que isso, né? Você bem elencou que existem redes evangélicas e grupos evangélicos que, enfim, estão localizados à esquerda do espectro político, né? E existem, não são poucos, tá? Acontece que a gente tem uma fração dos evangélicos que é mais barulhenta, né? E que tem grandes igrejas fazendo parte dela, e grandes lideranças fazendo parte dessa fração, que acaba aparecendo mais, né? E, de certa forma, trazendo para todos os evangélicos, para quem está de fora, né, essa caracterização, né? O que não é uma caracterização verdadeira. A gente costuma classificar o universo evangélico brasileiro, né, em uma série de classificações, de rótulos. Primeiro, a gente tem uma classificação que são os evangélicos históricos, né, que são aquelas denominações, aquelas igrejas que são descendentes da Reforma Protestante Europeia e que chegaram ao Brasil, né, ali entre o século XIX e começo do século XX, com a migração de colônias migratórias europeias para o Brasil. Então, aí tem igreja luterana, batistas, metodistas, né, igrejas que estão muito, de certa forma, em torno de comunidades migratórias, né, os anglicanos também, enfim. E aí a gente tem uma outra vertente que também tem várias subclassificações, que são os pentecostais. Os pentecostais, eles têm uma diferença em relação aos evangélicos históricos, que é uma interpretação bíblica baseada numa leitura do livro Atos dos Apóstolos, da Bíblia, que reivindica, né, a atualidade dos dons do Espírito Santo. Ou seja, né, tem um trecho bíblico, né, em que, enfim, os apóstolos eles recebem os dons do Espírito Santo e começam a falar em línguas, e tem esses dons de cura, expulsão dos demônios, etc. E os pentecostais creem nessa atualidade desses dons do Espírito Santo, para, enfim, realizar milagres, expulsar demônios, falar em línguas, que é o que a gente chama de glossolalia, né? E dentro desse grupo dos pentecostais, a gente tem
também diferentes grupos. Tem os pentecostais clássicos, que estão no Brasil há mais de 100 anos, né? Estamos falando de Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, né? Temos uma segunda onda do pentecostalismo ali nos anos 60, que tem uma influência norte-americana muito forte, e por fim a gente tem os neopentecostais, né, em que um marco importante é a fundação da Igreja Universal do Reino de Deus. E os neopentecostais, eles têm uma visão teológica que os distingue dos demais grupos pentecostais, que é uma afirmação do mundo a partir da teologia da prosperidade. Então, uma ideia de que, enfim, está reservado para o fiel uma prosperidade econômica neste mundo, né? Ele não está olhando só para a salvação da alma, ele está olhando para a prosperidade dentro desse mundo, né? Bom, essa visão da teologia da prosperidade, ela acaba ganhando muito espaço e destaque no universo religioso brasileiro e vai se expandir para outras vertentes evangélicas, vai chegar até em alguns polos, tá, do catolicismo, tá, e vai ganhar uma proeminência no universo religioso brasileiro. E atualmente a gente está vendo também surgir uma influência cada vez maior da teologia do domínio, né, que professa, enfim, que os cristãos devem dominar as áreas da sociedade para estabelecer uma nação próspera e justa. Então, é uma ocupação mesmo que é defendida por essa vertente teológica, né, do Estado e das demais áreas da sociedade, política, comunicação, cultura, etc. São 7 áreas que eles colocam, tá? Se chamam de 7 montanhas que o cristão deve se apossar, né? E que é o que a gente está falando, que a gente estava falando anteriormente, né? Do problema desse imbricamento entre a religião e a política, entre a religião e o Estado, tá? E essa vertente teológica tem ganhado força, a gente vê cada vez mais ela influenciar, né, o universo religioso brasileiro, principalmente evangélico. Pois é, mas para começar essa conversa de como é que se constrói esse poder, né, ele está presente, ele tem uma bancada forte no Congresso e tal, eu acho que a gente precisava pensar a inserção dessas igrejas na sociedade, porque é pelo apoio da sociedade que eles vão eleger parlamentares, que eles vão ter a possibilidade de influenciar na política, né? E aí surge a questão, que já não é nova, né, da necessidade que essas periferias, vamos dizer assim, das grandes regiões metropolitanas, onde eu imagino que substancialmente se concentre, né, esse mundo evangélico, talvez eu esteja errado, você me corrija, né, é um lugar em que o Estado não chega direito, não tem as políticas públicas todas que precisa ter, não tem o saneamento, às vezes não tem, enfim, quer dizer, é uma precariedade. Então, a ideia do acolhimento que essas igrejas promovem, que criam as comunidades, me parece central. Isso foi feito antigamente, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, pela teologia da libertação, que criou as comunidades eclesiais de base, essas coisas todas, né? E depois do recuo da Igreja Católica nessa área, os evangélicos parece que entraram com tudo, né? Quer dizer, como é que você vê essa noção do acolhimento, esse tipo de solidariedade, essa forma de apoio, às vezes até com políticas sociais próprias das igrejas, né? Exatamente, Silvio. No meu livro, Entre a Religião e o Lulismo, eu tenho uma parte dele dedicada exclusivamente para falar do quanto que o acolhimento, né, é importante dentro desse meio, né? E isso está ligado, né, se a gente for ver, com a expansão evangélica nas últimas décadas do Brasil, né? Porque as igrejas, elas funcionam como um espaço de reunião
e de formação de uma rede comunitária, o que acaba sendo muito importante dentro dessas áreas, como você falou, que enfrentam uma situação de maior precariedade, né? Mas também dentro de um mundo, né, que vem se tornando cada vez mais individualista, né? Ter uma rede comunitária acaba sendo algo muito importante. Então, é uma rede que vai dar um nome, vai dar uma função, vai dar um status para quem participa desse universo. Quando você chega numa igreja evangélica de periferia, as pessoas vêm conversar com você imediatamente, elas pegam seu nome, elas te oferecem, enfim, um acolhimento espiritual, emocional, e também do ponto de vista, inclusive, financeiro, econômico, né, que é algo muito valioso, né? São nessas redes que chegam propostas de trabalho, são nessas redes que chegam favores, né? Estamos falando, então, de bens materiais e simbólicos que estão circulando nessas redes, né? É na igreja evangélica, muitas vezes, que uma mãe tem onde deixar o seu filho para ir trabalhar, ou, enfim, com alguém, algum amigo, alguma amiga, algum irmão de fé da igreja que tem esse serviço, esse favor, né, vamos dizer, né? É na igreja evangélica que muitos jovens aprendem a ler, porque você tem as escolas bíblicas, né, que fazem com que, enfim, todas as faixas etárias, mas especificamente estamos falando dos jovens, né, ele tenha que ler e discutir o que ele leu, né? No universo em que as escolas, os colégios de periferia têm uma super precariedade, as pessoas demoram muito mais do que o tempo regular para se alfabetizar, né? Então, isso acaba sendo muito importante, né, para esse evangélico, né? É na igreja evangélica, muitas vezes, que acaba sendo o único espaço onde um jovem, uma criança, vai ter contato com o teatro, vai ter contato com a música, né, nas apresentações religiosas dentro desses espaços. Vai poder fazer aula de música, de um instrumento, enfim, que você não encontraria em outro espaço, a não ser nas igrejas. Então, a gente podia elencar uma porção de coisas que surgem ali dentro dessa sociabilidade, que acabam compondo o sujeito na sua formação, que acabam sendo muito importantes para o desenvolvimento intelectual e para o desenvolvimento moral de um sujeito, né? E como você colocou, né, existe um espaço aberto dentro dessas comunidades, desses locais, né, que não é ocupado pelo Estado oferecendo esses serviços e que então a igreja ela vai oferecer, né? E de certa forma, ao fazer isso, vai criar um espaço em que vai desestimular o jovem para, enfim, entrar no crime e compor outros espaços de sociabilidade que existem dentro, enfim, das periferias urbanas brasileiras. Então, se a gente for ver, essas igrejas acabam cumprindo um papel social muito importante. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Perfeito. Então, Vinícius, voltando, né? Quer dizer, eu acho que essa história do acolhimento é muito importante mesmo, né? Mas as igrejas neopentecostais, particularmente, quer dizer, e eu fico lembrando, por exemplo, que a Igreja Universal foi expulsa de Moçambique, né?
Ela foi expulsa de Moçambique porque o governo moçambicano falou assim: vocês estão mais explorando os nossos cidadãos, assim, tirando o dinheiro deles em nome da religião, não é? E você tem esses templos enormes que são construídos, quer dizer, qual é a modalidade de relação? Quer dizer, se de um lado você tem esse cuidado, de outro lado você tem uma expoliação, não é isso? No caso da Universal, né, a gente está falando de um modelo muito singular de igreja que é construído em cima de uma lógica empresarial, né? Então você tem essa visão mesmo, né, de que a igreja deve gerar lucro, crescer e, enfim, dentro da teologia da prosperidade, que é muito presente dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, né, o dinheiro apresenta um papel muito importante. Ele é o mediador de relações que vai fazer com que, segundo essa teologia, o fiel prospere. Então, o fiel ele tem que, além de dar o dízimo, dar uma oferta para mostrar a sua fé e a sua confiança em Cristo, e em cima dessa demonstração que ele vai ter, enfim, como graça divina, né, a conquista da prosperidade. Isso é muito presente dentro da Igreja Universal, mas a gente não deve considerar que isso está presente na grande maioria, na maior parte ou em todas as igrejas evangélicas brasileiras, tá? Como a gente estava aqui falando anteriormente, né, o retrato do evangélico brasileiro, né, a sua cara é principalmente pessoas pobres de periferia e mulheres, né? E as igrejas que esse evangélico frequenta são igrejas locais pequenas, em que o trabalho ali é feito de forma voluntária, né? O pastor ele não recebe para isso, ou então recebe uma ajuda de custo muito pequena, tá? Para desempenhar a sua função. E, bom, então, quando a gente está olhando para grandes templos ou grandes absurdos que a gente pode considerar que existem, que de vez em quando aparecem, né? Afinal de contas, existem charlatões em todos os meios, né? A gente não deve confundir isso com a totalidade do universo evangélico brasileiro. Uhum, muito bem. Quer dizer, eu fico pensando assim, quer dizer, de fato é importante dividir, separar o joio do trigo, identificar as correntes religiosas evangélicas que estão preocupadas com a religião, mas tem outras que estão preocupadas com o poder, né? Quer dizer, e isso levou, inclusive, a Igreja Universal a ter o governador do Rio de Janeiro, não foi? Quer dizer, o Crivella, não é isso? Quer dizer, que é o que ele é parente do Edir Macedo, não é isso? Exatamente. E tem um partido aí, né? Aliás, prefeito, é verdade, né? Quer dizer, e como é que você vê essa entrada dessa igreja na política, no poder, hein? Realmente a gente vê que, no caso da Igreja Universal, né, ela tem um braço para atuação política, que é o atual Partido Republicanos, né? Enfim, o partido se apresenta como um partido laico, mas quando a gente vai olhar para sua composição, para suas lideranças, para sua forma de atuação, a gente vê que ele funciona, na verdade, como um braço da Igreja Universal. Tem um artigo publicado, inclusive, argumentando nesse sentido, né? No caso da Igreja Universal, a gente pode ver também a Rede Record como um braço midiático da Igreja Universal. Na verdade, até vão ter pesquisadores que vão defender que, enfim, a Universal deve ser vista como um conglomerado econômico que atua em várias
frentes, né? Enfim, isso é uma discussão que existe, né? Mas eu acho que, enfim, mesmo dentro de igrejas com esse perfil, né, a gente consegue ver o que estávamos falando anteriormente dessa rede de sociabilidade, autoajuda e acolhimento, né, que acabam, de alguma forma, fazendo bem ao sujeito, né? E eu acho que a gente também tem que ver com certa parcimônia, né, a ideia de que o fiel ele está concordando, referendando o que as suas lideranças estão fazendo no espaço público, né? Muitas vezes o fiel ele vai numa igreja, né, para ele ter um conforto, para ele ter, enfim, um acolhimento espiritual. E isso não vai dizer, não vai implicar que ele vai concordar com o que a liderança da igreja está fazendo no espaço público, né? Na política, enfim. Então, acho que é preciso ter esse distanciamento, né? Mas, dito isso, né, como a gente estava falando, inclusive no começo do programa, é um problema quando a gente vê certas formas de atuação de certas denominações, de certas lideranças, que acabam, enfim, colocando o Estado democrático, a laicidade do Estado, né, em xeque, né, e se utilizando do seu capital religioso, né, para uma interferência no espaço público que acaba trazendo opressões para outros grupos e parcelas da população brasileira. Vinícius, aqui tem uma questão que é um desafio para mim compreender, né? Quer dizer, você está falando das diferenças entre as diferentes, vamos dizer assim, diferentes ramificações da igreja evangélica, né? Mas eu tenho a impressão que a bancada evangélica de deputados federais age de uma maneira articulada, né? Quer dizer, e ali tem evangélicos de todas as religiões. Como é que você vê essa unificação da ação da bancada evangélica no Congresso? Sem dúvida, Silvio, quando a gente vai ver a representação evangélica no parlamento, né, a partir do que se chama de bancada evangélica, né, a gente vê justamente esse caráter que é o que nós estávamos criticando anteriormente, né, de tentar se apossar do Estado brasileiro para fins privados, e, enfim, trazendo esse problema da laicidade do Estado brasileiro, do ataque à laicidade do Estado brasileiro, né? É uma bancada, enfim, que vem crescendo a cada eleição, vem conquistando mais cadeiras, tá? E que representa, sim, um problema para o Estado democrático de direito, tá? Não tenho o que falar, eu acho que é isso mesmo, por mais que a gente possa ver, tá? Algumas nuances dentro dessa bancada, enfim. Hoje é uma bancada que se coloca de forma majoritária em uma oposição sistemática ao governo, tá? Mas existe uma parcela dessa bancada que ela é, enfim, mais pragmática e está disposta a sentar com outras forças políticas, principalmente do campo da esquerda, do atual governo, né, para estabelecer algumas negociações. Então, mesmo essa bancada evangélica, a gente consegue ver, enfim, algumas nuances, né? E é importante dizer que tem religiosos evangélicos que não compõem a bancada evangélica. É o caso, por exemplo, do deputado Henrique Vieira, que ele diz: eu não quero atuar como, enfim, organizado na bancada evangélica porque eu não concordo com as suas pautas, né? Então, existe isso também. Agora você entrou num tema interessante, porque, aliás, está super interessante a conversa, né? Mas o tema que você está colocando, ele me chama a atenção para o seguinte:
as pesquisas mostram que o apoio dos evangélicos é muito mais para tendências conservadoras, para o bolsonarismo, do que para o governo e para o PT. O que faz essa escolha ser feita? O que motiva essa preferência? A gente pode falar de uma afinidade entre determinadas pautas, né? Estamos falando ali principalmente de pautas relacionadas a comportamento, então estamos falando sobre sexualidade, estamos falando sobre direito ao aborto, estamos falando também sobre, enfim, presença da religião na esfera pública, e há cada vez mais um esforço das lideranças religiosas de se aproximarem de algumas esferas, né, do Estado. Podemos falar da educação, né? Há uma preocupação dos evangélicos em relação ao que vem sendo discutido em salas de aula, nas escolas em relação à sexualidade, a gênero, a costumes, né? Então a gente tem esse conjunto de pautas que aproxima, de certa forma, um campo político mais conservador dos religiosos, tá? Mas existe também um histórico, né, dessas lideranças evangélicas que, no decorrer do tempo, foram aliadas a grupos, enfim, da direita política, e especificamente com a eleição do Bolsonaro em 2018, fizeram uma aliança muito profunda com esse segmento político, que, enfim, a gente está vendo nas últimas semanas que é um grupo político que tentou dar um golpe de Estado no Brasil, né, Silvio? E mais uma vez, então, isso coloca um problema democrático na atuação dessas lideranças religiosas, que, se a gente for ver o que elas estão fazendo, estão apoiando um levante antidemocrático, um levante golpista, né, que, enfim, foi tentado no Brasil, né? Então, eu tenho, enfim, me manifestado publicamente, sempre que posso, dizendo que isso é um problema democrático e que a gente vai ter que, enfim, ter muito cuidado e muita habilidade para resolver, porque estamos falando em lideranças importantes do meio evangélico, né, de igrejas muito grandes, que têm milhões de fiéis, e que estão apoiando um rompimento democrático na sociedade brasileira, né? E por mais que nós estejamos a todo momento dizendo essas lideranças não estão automaticamente representando os evangélicos das suas igrejas, mas existe uma influência, né? E isso é um dado perigoso e certamente corresponde a um dos maiores problemas democráticos que estamos enfrentando na sociedade brasileira neste período, né? Que é o apoio a visões autoritárias de poder. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e já voltamos. Vinícius, você estava falando que a identidade entre os evangélicos, assim, é mais produzida a partir de valores, né? Da família tradicional, contra o aborto, contra o reconhecimento das relações homoafetivas, né? Bom, mas os católicos de base também pensam a mesma coisa, né? Então, como é que isso une os evangélicos? Se é uma realidade que perpassa também outras religiosidades, né? Eu não vou falar outras religiões, mas, enfim, como é que você vê isso? Certamente, Silvio, você falou uma coisa muito importante, né? Às vezes a gente está falando dos evangélicos na política brasileira e parece que eles são o único grupo religioso que atua nesse sentido na política brasileira, e não é, né? A gente tem grupos católicos que têm uma visão compartilhada em relação a esses temas e também fazem política nesse sentido no Brasil, tá?
E isso certamente é um problema. O que acontece com o universo evangélico, né? Ele tem vamos dizer, tem ganhado um destaque maior nos últimos anos, porque a gente não estava acostumado com essa presença evangélica no espaço público, porque até poucas décadas atrás eles eram muito menores do que são hoje, né? Estamos falando de um grupo religioso que vem crescendo muito e principalmente nesses últimos anos. Então, eles estão ocupando espaços na sociedade brasileira que a gente não os via ocupar. Então, há um estranhamento e as pessoas acabam olhando mais para isso, né? E também tem algumas características, né, dentro do universo evangélico que dão certo destaque para esse segmento, que é o quê, né? A gente pode falar que, diferentemente do católico brasileiro, que ele é menos praticante da sua religião, né? Tem muitas pessoas que se dizem católicas no Brasil que não vão à igreja, ou vão à igreja apenas em determinados rituais, missa de sétimo dia, casamento, uma ou outra data no ano, enquanto que os evangélicos eles estão indo nas igrejas mais de uma vez por semana. Então existe o que a gente chama de influência pastoral, né, influência do líder religioso, né, maior dentro desse segmento. As lideranças evangélicas possuem uma incidência sobre os seus fiéis relativamente maior do que outras religiosidades, tá? Mas você bem apontou uma coisa que também acho que vale muito a pena a gente falar, né? Essa visão de família tradicional, essa visão em relação à sexualidade, gênero, né? Visões tradicionais dessas manifestações do comportamento humano, elas estão presentes para muito além do universo evangélico e do universo, inclusive, religioso brasileiro. Tem ateus que pensam assim, né? A gente não pode achar, né, que o Brasil é uma sociedade super progressista, super vanguardista em termos de costumes, né? E no meio dessa sociedade super aberta, a gente tem um núcleo medieval atrasado, que são os evangélicos. Não é assim que funciona, né? O brasileiro, inclusive antes desse crescimento populacional evangélico que a gente vem observando nas últimas décadas, ele se apresentava como conservador dentro desses temas, né? E aí entra um outro elemento, né, que é o elemento econômico, que eu acho que tem uma diferença agora entre essas lideranças evangélicas de hoje que a gente vê e outras religiões, outras religiosidades, como você estava falando, né? Dentro do catolicismo, a gente viu uma visão social, né, muito importante, muito preponderante, né? Então, um olhar mais voltado, né, para a superação da pobreza, né? Enfim, um olhar mais preocupado com as questões econômicas, né? E a partir desse olhar, a defesa de políticas públicas e de plataformas políticas que fossem voltadas para os mais vulneráveis, né? Esse olhar econômico ele foi perdendo força ao longo do tempo dentro da Igreja Católica, e ele dentro das igrejas evangélicas ele não tem a mesma importância. As igrejas evangélicas elas fazem trabalhos sociais, sim, né? Não dá para a gente dizer que não, mas essa plataforma política voltada para os mais, enfim, quem está passando por maiores situações de precariedade na sociedade brasileira, ela não está tão presente, né? Pelo contrário, a gente vê nos últimos anos que essas lideranças evangélicas elas defendem plataformas políticas neoliberais, liberais, ultraliberais, que enfim, não dão a mesma importância para políticas públicas que, enfim, buscam de forma direta atuar na vida da população mais vulnerável brasileira. Eu vejo isso como uma contraposição entre uma dimensão coletiva de tentar resolver os problemas
e essa teologia da prosperidade que está centrada no tal do empreendedorismo, né? Quer dizer, no indivíduo ter sucesso. Esse indivíduo ter sucesso é 1 em 1000. Quer dizer, não tem na sociedade brasileira as condições para uma teologia da prosperidade prosperar. E prospera. Como é que fica isso? E prospera. Enfim, estávamos falando quanto que a sociedade de hoje ela está alicerçada, né, em visões cada vez mais individualistas, né? E eu acho que essa é uma característica do nosso tempo, né? Hoje o indivíduo está se sentindo mais sozinho, ele acha que ele depende mais dele, né? E única e exclusivamente dele e de Deus, né? E isso acaba colando enfim, esse ideário da teologia da prosperidade. Então acaba tendo uma afinidade eletiva, né? A gente pode chamar entre, enfim, esse espírito do tempo mais individualista, né? E a teologia da prosperidade, tá? E eu acho que, enfim, a gente tem que ver isso também levando em consideração que as formas coletivas que a gente tinha de sociabilidade fora da religião, elas foram muito desmontadas nas últimas décadas, tá? O trabalho coletivo, ele diminuiu muito em importância, em número de trabalhadores nas últimas décadas. A indústria recuou, né? O número de trabalhadores na indústria recuou proporcionalmente, né? A gente vê uma queda do poder dos sindicatos, dos partidos políticos, enquanto, enfim, estabelecimento de luta coletiva, de reunião de pessoas, né? A CLT, ela foi muito desmontada, né, Silvio? Hoje a gente vê o trabalho cada vez mais uberizado, né? E aí a gente vê, no meio disso, né, esse ideário de que o indivíduo depende só dele mesmo e de Deus. E aí a teologia da prosperidade tem uma afinidade com isso também. Muito bom. Eu vou fazer uma pergunta para você, mas é antes do nosso último intervalo. Depois a gente faz o intervalo e você responde, tá bom? Quer dizer, Perfeito. é a ideia de que os evangélicos entraram muito mais fundo no campo da comunicação do que os católicos. Quer dizer, tanto pelo número de canais de televisão que tem, tal, eu não sei como é que eles atuam nas redes sociais, mas provavelmente você tem uma ideia a respeito, né? Então, eu queria deixar essa questão para você pensar e vamos para o nosso último intervalo. Então, Vinícius, mídia, redes sociais e os evangélicos, como é que você trata essa questão? A gente estava falando anteriormente que existem vertentes evangélicas que são muito orientadas de forma empresarial, né? E elas estão pensando, né, o seu crescimento, planejando, calculando isso, e as mídias acabam sendo muito importantes dentro dessa visão. Então a gente tem ocupação de espaços na TV, já faz décadas que isso acontece, né, de comprar horários na TV com programas religiosos evangélicos, tá? E se a gente for ver, né, a gente tem também uma importância muito grande dos evangélicos no mundo da imprensa editorial mesmo, né? A gente não dá muita bola, mas a Folha Universal, o jornal Mensageiro da Paz, né? Estamos falando ali da Igreja Universal e de Assembleias de Deus, né? São milhões de Eles têm exemplares, né? milhões de exemplares, maior do que qualquer jornal, Folha de São Paulo, Estadão, etc. Né? Então, é um poder muito grande de vinculação de ideias, né, que esses grupos religiosos possuem, tá? E nos últimos anos, com, enfim, a expansão das redes sociais e do alcance das redes sociais pelos cidadãos brasileiros, né, os influenciadores evangélicos souberam utilizar esses meios muito bem.
E hoje são mais de 10 milhões de seguidores que os principais influenciadores evangélicos brasileiros, eles possuem numa conta rápida, tá? Então, é um poder muito grande, porque ali eles estão falando cotidianamente com os fiéis, tá? E a gente vê que, enfim, isso é um fruto de um planejamento, né, de um projeto de ocupação da comunicação por esses grupos para orientar o crescimento das suas denominações, das suas igrejas e, de forma mais ampla, né, das suas ideias na sociedade brasileira. Isso é um fenômeno que a gente não pode ignorar, tá? E que certamente é um dos fenômenos preponderantes, né, do nosso tempo. A gente tem não só a ocupação de espaços na TV, canais de TV específicos, Record, né, estávamos falando anteriormente, redes sociais e um mercado editorial muito bem desenvolvido, né? Então, é todo um conjunto, né, de redes de comunicação integradas, trazendo, enfim, mensagens religiosas, políticas, disputando valores, né? E isso é um fenômeno muito importante do nosso tempo. Vamos fazer uma especulação com relação ao futuro, porque nós estamos chegando já ao final do nosso programa, o tempo passa rápido, mas se a tendência de crescimento dos evangélicos continuar nesse ritmo, eles serão já a maioria, né, na população brasileira. Não sei se já, talvez você tenha alguma estimativa de quando isso possa ocorrer. Mas, em sendo assim, quer dizer, se constituírem como maioria, nós estaríamos caminhando para uma tendência de um Estado teocrático, quer dizer, um Estado dominado pela religião e pela Bíblia, e não pela Constituição? Olha, Silvio, eu espero que não, mas realmente, como você falou, existem projeções que colocam em poucos anos os evangélicos como maioria da sociedade brasileira. Segundo a projeção de um demógrafo importante, José Eustáquio, ele coloca o ano de 2032 como ponto em que os evangélicos vão ultrapassar os católicos, eles ainda não vão ser mais de 50%, né? Mas eles vão ultrapassar o grupo dos católicos, né? Mas eu tenho certas ressalvas, não em relação a essa ultrapassagem, mas em relação enfim, capacidade dos evangélicos continuarem crescendo no ritmo que estão, tá? Porque a gente consegue observar também que quanto mais espaço público os evangélicos ocupam, quanto mais presença e maior número eles estão, eles também vão gerando reações, tá? E a gente vê hoje uma reação muito forte, principalmente entre os jovens, tá? Enfim, capitais, né? Reagindo inclusive com um certo preconceito, a gente pode dizer, com o crescimento evangélico, tá? E a gente pode também ver que quanto mais os evangélicos eles se misturam com a política, eles também vêm aumentar uma rejeição contra eles de quem, enfim, não compactua dessa visão política que eles estão defendendo, tá? E isso pode, de alguma forma, agir como um freio para essa expansão evangélica. E eles não estão pensando nisso, tá? É uma visão de muitos líderes evangélicos voltada para o curto prazo, né? Não vem que isso também acaba, no linguajar popular, né, queimando o filme, né, dos evangélicos na sociedade brasileira, né? Mas uma coisa que a gente não pode deixar de olhar, né, é que a sociedade brasileira ela está mais religiosa no sentido da religião no espaço público, tá? Da religião pegando e se imbricando com a política e o Estado, do que
ela era anteriormente, e que hoje a gente não consegue mais falar da política brasileira sem falar dos evangélicos. Isso eu acho que é uma coisa que não volta atrás no curto prazo. A gente vai ter que saber dialogar com essa parcela da população, mas, enfim, tendo em mente que isso é um dado hoje da sociedade brasileira. Muito bom, é isso mesmo. A gente estava querendo discutir a influência evangélica na política brasileira e foi muito esclarecedor o seu papo, o seu argumento, a forma de como você abordou a pluralidade dentro dos evangélicos e essa tendência neopentecostal que está buscando bagunçar a nossa democracia. Muito Olha, obrigado, Silvio. Vinícius do Vale, eu quero agradecer muito a sua participação, foi muito importante, muito obrigado. E agradecer também a você que nos assiste, dizendo semana que vem tem mais. Obrigado.